Agora está conosco o general aposentado Jack Kennedy. Ele é analista estratégico sênior da Fox News e você esteve aqui comigo durante toda a coletiva de imprensa, então eu me beneficiei muito. Talvez você possa compartilhar um pouco com o público sobre suas opiniões a respeito da Rússia. Deixe-me só mostrar um trecho, caso alguém tenha perdido o início. Isto foi o que o presidente Trump disse. Daqui a uns 10 ou 12 dias, ele espera um novo acordo de cessar-fogo. Veja só. Estou decepcionado com o presidente Putin, muito decepcionado com ele. Então, vamos ter que analisar e eu vou reduzir aqueles 50 dias que dei para ele para um número menor, porque acho que já sei a resposta do que vai acontecer. Então ele... o que você entende disso? Quando ele diz, acho que já sabemos a resposta do que vai acontecer? Sim, claro. Quero dizer, quando se trata do Putin aqui, acho que o presidente demonstrou uma paciência inacreditável, de verdade, tentando resolver algo diplomaticamente, obviamente, ele está frustrado. Putin queria que ele ficasse frustrado, mas Putin calculava que Trump talvez desistisse e deixasse de apoiar a Ucrânia. O que aconteceu foi exatamente o oposto. Então estamos caminhando. O presidente chegou à conclusão de que a diplomacia está fracassando e ele está disposto a partir para o confronto. Então ele está fortalecendo a capacidade da Ucrânia de se defender. Enquanto isso, durante todas essas negociações, o Putin na verdade intensificou a guerra, principalmente contra os civis na Ucrânia, atacando aquelas grandes cidades. Nosso público viu isso. Todos os dias, às vezes centenas de drones e mísseis balísticos muito precisos, que causam vítimas. Então, aumentar a capacidade de defesa da Ucrânia contra isso, e às vezes isso nem é mencionado, porque temos a tendência de falar sobre o que está acontecendo no campo de batalha. Mais de 13 mil cidadãos ucranianos morreram nesta guerra, e Putin está cometendo um crime de guerra todos os dias ao atacar civis, sem nenhum alvo militar ali. Então, o grande ponto de inflexão já aconteceu. Confronto, fortalecimento da capacidade de defesa da Ucrânia e, também, parece que em alguns dias vamos nos deparar com sanções secundárias sendo impostas à Rússia. Eles já têm sérios problemas econômicos, e isso vai se somar a eles. Mas isso os leva de volta à mesa de negociações? Não sabemos, mas sabemos o que não funcionou, e a diplomacia não funcionou. Então experimente isso. E quão importante é que, você sabe, o presidente Trump esteja lá com Keir Starmer do Reino Unido. Temos a OTAN, que acaba de se comprometer novamente, especialmente em termos de alocar seus próprios recursos para ajudar na defesa e, então, dar alguns desses recursos à Ucrânia. Isso incomoda Putin de alguma forma? Putin percebe que há força se acumulando contra ele ou ele simplesmente acha que pode esperar? E mesmo que a Ucrânia esteja se defendendo, isso não significa tirar os russos ou ir embora. Certo. Bem, eu acho que ele tinha dois objetivos aqui. Uma delas, certamente, é quebrar a vontade dos Estados Unidos de apoiar a Ucrânia e também dos europeus. E aconteceu exatamente o oposto. Quando nossa equipe de negociação, a equipe do presidente Trump, se reuniu com os europeus em Roma há cerca de uma semana, eles saíram daquela reunião e os europeus foram muito claros. Isso não é uma questão de dinheiro para nós. Vamos pagar o que for preciso para cuidar da Ucrânia e vamos comprar as armas dos Estados Unidos e fazer isso. Então eles estão todos realmente aqui. E onde o presidente está, ele também está envolvido. Putin deve estar atento a isso. Ele queria minar nossa determinação e a dos europeus, e certamente queria quebrar a vontade do povo ucraniano de colocar mais pressão sobre Zelensky para que ele fizesse grandes concessões. No geral, Putin está em guerra há 41 meses. Ele ainda não conquistou território significativo na Ucrânia. Sua presidência está em jogo, e ele quer que essas concessões sejam feitas por Zelensky, e ele queria que elas fossem apoiadas pelo presidente dos Estados Unidos. Isso não está acontecendo. Então ele tem que começar a repensar. Onde ele está e quanto ele vai continuar arriscando sua presidência com esse envolvimento. Outras manchetes, com outra grande notícia. Primeiro de tudo, a gente nem entrou muito nesse assunto, mas a Tailândia e a Camboja iam se enfrentar. Eles estavam prestes a entrar em guerra. O presidente Trump anunciou isso no início daquela coletiva de imprensa. Eles se envolveram e agora temos um cessar-fogo imediato e um acordo para manter o cessar-fogo ali na fronteira entre Tailândia e Camboja. Mas a outra guerra que está, não sei se já faz 41 meses, não consigo fazer as contas direito, mas desde 7 de outubro, você tem Israel contra o Hamas. Na verdade, você tem também contra o Hezbollah, essa guerra em 7 frentes. No fim de semana, houve um número crescente de reportagens na mídia sobre a fome dos habitantes de Gaza.
E, só na última hora, enquanto ele falava, descobriu-se que algumas dessas fotografias de crianças passando fome, na verdade, não eram de crianças famintas, mas sim de crianças morrendo de fibrose cística na Itália, por exemplo. Então, em alguns casos, a mídia está agravando a situação. Mas o presidente Trump disse que viu por si mesmo que a fome acontecendo e afirmou que os Estados Unidos vão se envolver de alguma forma. Ele não detalhou, mas aparentemente isso ainda vai acontecer para tentar levar mais comida para Gaza. O que você pode nos dizer sobre isso? Sim, bom, acho que os israelenses têm afirmado desde o início que a crise humanitária, eles não negam que exista, mas acreditam que ela tem sido exagerada, e você tem exemplos concretos desse exagero. Mas acho que a questão aqui é sobre quem é o responsável. Quer dizer, há bem mais de um mês, começaram as negociações entre o Hamas e os israelenses por meio de intermediários, e o Hamas simplesmente abandonou isso. Eles não quiseram fechar um acordo, e o motivo de não fecharem o acordo, o presidente está absolutamente certo. Restam cerca de 20 reféns. Eles pegaram esses reféns no final justamente para garantir a própria sobrevivência, a sobrevivência dos líderes. E é mais ou menos aí que estamos agora, e acho que é por isso que eles endureceram com os negociadores. E nós não teríamos essa crise humanitária se eles tivessem conseguido chegar a um cessar-fogo há umas 5 ou 6 semanas. E, obviamente, a comida começaria a chegar. No que diz respeito à ajuda humanitária, no sábado foram 250 caminhões. Os israelenses estão interrompendo qualquer hostilidade por 10 horas por dia para permitir que esses caminhões entrem lá em quantidades muito maiores. Normalmente, a média é de 600 por dia quando as coisas estão funcionando direito. Então, acredito que essa crise em que estamos vivendo terá algum alívio aqui esta semana, um alívio bastante dramático. Mas o grande problema continua lá, Ana, e você sabe disso. Fim. O Hamas ainda está lá. Há milhares de combatentes, muitos adolescentes agora portando armas, mas eles estão comprometidos para matar o máximo de tropas israelenses possível. Restam 20 reféns. Restam 30 mortos. Então o mesmo problema continua. E esse é o desafio que temos pela frente. Como você lida com esse problema? Derrota o Hamas e ainda consegue libertar os reféns com vida? Essa é uma equação muito, muito difícil. Certo. Desde 8 de outubro, Israel disse: se vocês libertarem os reféns, isso acaba agora. E agora estamos todos. Estamos quase completando 2 anos desde então. Sim. General Kenny, obrigado por... Foi divertido sentar com você. Sim. Durante a coletiva de imprensa. Muitas novidades foram feitas e agora temos mais aqui.